Poder sobre Satanás e os demônios. Estudo da Bíblia de Estudo Pentecostal. Está escrito: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Marcos 3, versículo 27. Um dos destaques principais do Evangelho, segundo Marcos, é o propósito firme de Jesus: derrotar Satanás e suas hostes demoníacas. Em Marcos 3, versículo 27, isto é descrito como manietar o valente, isto é, Satanás, e roubará a sua casa, isto é, libertar os cativos de Satanás. O poder de Jesus sobre Satanás fica claramente demonstrado na expulsão de demônios ou espíritos malignos. Os demônios. Primeiro, o Novo Testamento menciona muitas vezes pessoas sofrendo de opressão ou influência maligna de Satanás, devido a um espírito maligno que neles habita. Menciono também o conflito de Jesus com os demônios. O Evangelho segundo Marcos, por exemplo, descreve muitos desses casos. Marcos, capítulo 1, versículos 23 a 27, versículos 32, 34 e 39, capítulo 3, versículos 10 a 12 e versículo 15. Capítulo 5, versículos de 1 a 20. Capítulo 6, versículos 7 e 13. Capítulo 7, versículos 25 a 30. Capítulo 9, versículos 17 a 29. E capítulo 16, versículo 17, tudo do Evangelho segundo São Marcos. Segundo, os demônios são seres espirituais com personalidade e inteligência. Como súditos de Satanás, inimigos de Deus e dos seres humanos, conforme Mateus 12, 43 a 45, são malignos, destrutivos e estão sob a autoridade de Satanás. Terceiro, os demônios são a força motriz que está por trás da idolatria, de modo que adorar falsos deuses é praticamente o mesmo que adorar demônios. Quarto, o Novo Testamento mostra que o mundo está alienado de Deus e controlado por Satanás. Vejam, Evangelho segundo São João 12, versículo 31. Os demônios são parte das potestades malignas e o cristão tem de lutar continuamente contra eles. Vejam Efésios 6, versículo 12. Em quinto lugar, os demônios podem habitar no corpo dos incrédulos e constantemente o fazem. Vejam Marcos 5, versículo 15, Lucas 4, versículo 41, 8, versículos 27 e 28, Atos 16, versículo 18. E falam através das vozes dessas pessoas. Escravizam tais indivíduos e os induzem à iniquidade, à imoralidade e à destruição. Sexto ponto. Os demônios podem causar doenças físicas, como está na Bíblia. Mateus 9, versículos 32 e 33, 12, versículo 22, 17, versículos 14 a 18, Marcos, capítulo 9, versículo 17 a 27, Lucas 13, versículos 11 e 16. Embora nem todas as doenças e enfermidades procedam de espíritos maus, como está em Mateus 4, versículo 24 e Lucas 5, versículos 12 e 13. Sétimo ponto. Aqueles que se envolvem com espiritismo e magia, isto é, com feitiçaria, estão lidando com espíritos malignos, o que facilmente leva à possessão demoníaca,
conforme Atos 13, versículos 8 a 10, 19, versículo 19, Gálatas 5, versículo 20 e Apocalipse 9, versículos 20 e 21. Oitavo ponto. Os espíritos malignos estarão grandemente ativos nos últimos dias desta era, na difusão do ocultismo, da imoralidade, da violência e crueldade. Atacarão a palavra de Deus e a sã doutrina, conforme Mateus 24, versículo 24, segundo aos Coríntios 11, versículos 14 e 15, 1 Timóteo 4, versículo 1. O maior surto de atividade demoníaca ocorrerá através do anticristo e seus seguidores. Segunda aos Tessalonicenses 2, versículo 9, Apocalipse 13, versículos 2 a 8, 16, versículos 13 e 14. Jesus e os demônios. Primeiro, nos seus milagres, Jesus frequentemente ataca o poder de Satanás e o demonismo. Um dos seus propósitos ao vir à terra foi subjugar Satanás e libertar seus escravos. Mateus 12, versículo 29. Marcos, capítulo 1, versículo 27. Lucas 4, versículo 18. Segundo, Jesus derrotou Satanás em parte pela expulsão de demônios e de modo pleno, através da sua morte e ressurreição. João 12, versículo 31, 16, versículo 17, Colossenses 2, versículo 15, Hebreus 2, versículo 14. Deste modo, ele aniquilou o domínio de Satanás e restaurou o poder do reino de Deus. Terceiro, o inferno, o lugar de tormento, está preparado para o diabo e seus demônios. Vejam Mateus 8, versículo 29 e 25, versículo 41. O crente e os demônios. Primeiro, as Escrituras ensinam que nenhum verdadeiro crente, em quem habita o Espírito Santo, pode ficar endemoniado. Isto é, o Espírito e os demônios nunca poderão habitar no mesmo corpo. Vejam 2 aos Coríntios 6, versículos 15 e 16. Os demônios podem, no entanto, influenciar os pensamentos, emoções e atos dos crentes que não obedecem aos ditames do Espírito Santo. Vejam Mateus 16, versículo 23, 2 aos Coríntios 11, versículos 3 e 14. Segundo ponto, sobre o crente e os demônios. Jesus prometeu aos genuínos crentes autoridade sobre o poder de Satanás e das suas hostes. Ao nos depararmos com eles, devemos aniquilar o poder que querem exercer sobre nós e sobre outras pessoas, confrontando-os sem trégua pelo poder do Espírito Santo. Vejam Lucas 4, versículos 14 a 19. Desta maneira, podemos nos livrar dos poderes das trevas. Terceiro, segundo a parábola que está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículo 27, o conflito espiritual contra Satanás envolve três aspectos. A. Declarar guerra contra Satanás, segundo o propósito de Deus. Vejam Lucas 4, versículos 14 a 19. B. Ir onde Satanás está, qualquer lugar onde ele tem uma fortaleza, atacá-lo e vencê-lo pela oração e pela proclamação da palavra e destruir suas armas de engano e tentação demoníacos. Confronte Lucas, capítulo 11, versículos 20 a 22. C.
apoderar-se de bens ou posses, isto é, libertando os cativos do inimigo e entregando-os a Deus para que recebam perdão e santificação mediante a fé em Cristo Jesus. Vejam Lucas 11, versículo 22 e Atos, capítulo 26, versículo 18. Quarto ponto. Seguem-se os passos que cada um deve observar nesta luta contra o mal. A. Reconhecer que não estamos num conflito contra a carne e o sangue, mas contra forças espirituais do mal. Leiam Efésios 6, versículo 12. B. Viver diante de Deus uma vida fervorosamente dedicada à sua verdade e justiça, conforme Romanos 12, versículos 1 e 2, Efésios 6, versículo 14. C. Crer que o poder de Satanás pode ser aniquilado, seja onde for o seu domínio. Atos 26, versículo 18, Efésios 6, versículo 16, 1 aos Tessalonicenses 5, versículo 8. E reconhecer que o crente tem armas espirituais poderosas, dadas por Deus para a destruição das fortalezas de Satanás. 2 aos Coríntios 10, versículos 3 a 5. D. Proclamar o Evangelho do Reino na plenitude do Espírito Santo, conforme Mateus 4, versículo 23, Lucas, capítulo 1, versículos 15 a 17, Atos, capítulo 1, versículo 8, 2, versículo 4, 8, versículo 12, Romanos, capítulo 1, versículo 16 e Efésios 6, versículo 15. É confrontar Satanás e o seu poder de modo direto, pela fé no nome de Jesus, conforme Atos 16, versículos 16 a 18. Ao usar a palavra de Deus, ao orar no Espírito, ao jejuar e ao expulsar demônios. F. Orar principalmente para que o Espírito Santo convença os perdidos no tocante ao pecado, à justiça e ao juízo vindouro. João 16, versículos de 7 a 11. G. Orar com desejo sincero pelas manifestações do Espírito mediante os dons de curar, de línguas, de milagres e de maravilhas, conforme Atos 4, versículos 29 a 33, 10, versículo 38 e 1 aos Coríntios 12, versículos de 7 a 11. E eu acrescento a esse estudo o seguinte, o que está em 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Ele está falando aqui de novo nascimento. Todo aquele que já passou pelo processo do novo nascimento não anda em pecado. Ou seja, ele está falando de pecado contínuo e consciente. Este que é nascido de Deus, já é filho de Deus, já tem o Espírito Santo, é tabernáculo do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo, não vive continuamente em pecado e pecado consciente. Esses não são tocados, não são influenciados pelos espíritos malignos. E também deixamos para reflexão Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nesse capítulo, Deus nos dá a ferramenta, Deus nos dá então a armadura, as armas necessárias para que nós possamos ser vitoriosos contra essas hostes malignas. Por isso, meus amados, nós precisamos apressar
o processo de conversão. Somente convertidos, nascidos de novo, passando a ser nova criatura em Cristo Jesus, nós temos esse poder. Como está em Romanos, no capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há nenhuma condenação para esses que não andam mais se inclinando, obedecendo, sujeitos à carne, ou seja, atendendo ao clamor da carne, ao clamor do pecado, vivendo ainda duas situações, uma de santo e uma de pecador. Não, nós precisamos estar sempre dando voz ao Espírito e não voz à carne. Ele está falando aqui de novo nascimento, como foi dito pelo Senhor Jesus a Nicodemos. Está no Evangelho segundo São João, no capítulo 3. Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus falava palavras espirituais que Nicodemos não pôde entender de imediato, mas a aproximação de Nicodemos com Jesus, e ao ouvir essas palavras ele foi transformado, ele recebeu a mensagem, ele se alegrou com a mensagem, começou a refletir e ele realmente foi tocado pela graça de Deus. Você também precisa dar voz ao Espírito Santo para ter forças contra as hostes espirituais da maldade.